Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Amém? Louvado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã na sua presença, mais um dia em que nós despertamos pela sua misericórdia, pelo seu amor. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda no nosso ministério. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida, para todo sempre. Amém? Obrigada, Jesus. Mais uma manhã que nós temos o privilégio de estarmos aqui, né? Bom dia, Luzia. Mais um dia de privilégios na presença, na graça do Senhor. Bom dia, Marley. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 7. É um capítulo que fala bastante da teologia, mas ao mesmo tempo ele traz um tempo prático para nós. Ele nos revela o que nós precisamos fazer na prática. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, chamar a presença do Senhor Espírito Santo. Oração da madrugada poderosa, tem sido poderosa a cada dia. Meu Deus, o Senhor está movendo, está quebrando o jugo. O Senhor está trazendo mais posicionamento sobre a vida dos seus, daqueles que o buscam, né? Daqueles que o buscam em oração, todo o tempo. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã que nós estamos aqui reunidos em seu nome para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meu Deus, eu apresento ao Senhor esse ministério, declaro que ele é do Senhor, glorifico ele ao Senhor, consagro ele, apresento a vida de todos que fazem parte desse ministério diante do teu altar. Peço que o Senhor abençoe cada um, cada filha e filho do Senhor que vem através desse ministério se alimentar da tua palavra. Cobre, Senhor, a vida de todos com bênçãos de paz, de prosperidade, com direcionamento espiritual, sabedoria divina, em nome de Jesus, meu Deus. É isso que eu venho pedir ao Senhor nessa manhã. Declaro que o seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nesse ministério. Traz, Senhor Deus, a revelação através do seu Santo Espírito para nós nessa manhã. Que cada um possamos receber a tua palavra revelada a nós, que venha a resposta das nossas orações. Vem, Espírito Santo, nos revela tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir, para que cada dia mais nós possamos estar alinhados com os propósitos eternos do nosso Pai. É isso, Senhor Deus, que eu te peço. É isso que nós oramos em concordância, em unidade, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deixa eu silenciar meu telefone que eu esqueci de fazer isso. Glória a Deus. Então vamos estudar, vamos ler. Hoje nós vamos então ver um pouquinho, meditar sobre Hebreus 7, que traz para nós que Jesus não é apenas um Salvador. Ele é o nosso sacerdote eterno. Jesus é o nosso sacerdote eterno. É a Ele que nós devemos recorrer,
buscar todo o auxílio que nós precisamos, né? Pedir que Ele interceda por nós. É no nome dEle que nós pedimos toda a oração, todo o direcionamento. É no nome de Jesus que nós devemos chegar ao Pai sempre. Amém? Em nome de Jesus. Esse capítulo ele vai trazer para nós sobre o ministério de Melquisedeque, né? Que foi rei e também sacerdote, e mostra que o sacerdócio de Jesus é superior ao sistema religioso antigo. Nós vimos muito até hoje um sistema religioso atuante. Desde aquele tempo existe esse sistema religioso impregnado, onde nós precisamos orar, interceder e auxiliar em tudo para que o reino de Deus avance em verdade. Amém? No capítulo anterior, no de ontem, o apóstolo Paulo, ele terminou dizendo que Jesus entrou no Santo dos Santos, lembra? Jesus entrou no Santo dos Santos como nosso precursor. Agora aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai trazer quem é esse sacerdote que entrou ali por nós. É o nosso Senhor Jesus. Pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, pela misericórdia de Deus, louvamos ao Senhor por podermos ter esse entendimento. Nós vemos que o que o apóstolo Paulo quer nos trazer em resposta é que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote que não é da lei de Levi, não depende de genealogia humana e também não é temporário. É um sacerdote eterno. É o nosso sacerdote, nosso Senhor Jesus. Amém? Então diz assim no versículo 1, ó. Abre sua Bíblia, se você está com ela, vamos ler junto. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abrão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Então, Melquisedeque aparece em Gênesis 14, tá? Se você quiser escrever aí, para depois você ir lá ler o capítulo todo, é importante, faz parte do estudo, tá? Então, lá em Gênesis capítulo 14, vai trazer sobre Melquisedeque, tá? Então, quem é Melquisedeque? O que ele fez, né? Porque esse Melquisedeque está escrito aqui, era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão. Ele recebe o dízimo. Ele une dois ofícios. Melquisedeque. Quais são os ofícios de Melquisedeque? Ele é rei e ele também é sacerdote. Então, o nome, né? O nome Melquisedeque tem uma tradução para ele. Melqui é rei e Zedeque significa justiça. Aqui nas escrituras traz que ele era rei da cidade de Salém. Salém traz o significado de paz. Então, ou seja, Melquisedeque era rei da justiça e rei da paz aqui, nesse tempo, tá bom? Olha o que diz o versículo 2. Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. Veja que aqui mostra que Abraão deu a ele o dízimo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. É a palavra de Deus que está dizendo. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Está escrito nas escrituras. Amém? É um estudo de meditar na palavra para que você grave, que tenhamos o conhecimento e o entendimento
de toda a Escritura, de toda a palavra, em nome de Jesus. Que nós possamos compreender e deixar gravado em nós tudo que nós precisamos ter de conhecimento. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 3 diz assim: não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Aqui é muito claro a palavra que traz para nós. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não significa que ele não teve pais. Não é isso. Significa biblicamente que a sua origem não é registrada para mostrar. Tá bom? A origem dele não foi registrada para trazer para nós aqui. É isso que significa. O seu sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, não vem por herança, tá? Mas por autoridade espiritual. É isso que a palavra nos traz. O versículo 4 diz assim: veja como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Então, vamos considerar, é assim que a Bíblia diz, pois quão grande era Melquisedeque. Se Abraão deu o dízimo a ele, olha aqui a chave, então é porque ele era maior do que Abraão. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Tá alta a música para vocês? Fala para mim se tá alto. Se não tiver, eu não vou nem mexer. Porque hoje eu tive que pôr aqui do lado. Não? Então eu vou deixar assim. Que até ligar lá, pronto. Entendeu? Se Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, é porque Melquisedeque era maior que Abraão, tá? Versículo 5 diz assim, ó: conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Então eles recebem dos seus próprios patrícios, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Então, veja só, o que o versículo 5 nos traz. Os filhos de Levi recebem o dízimo. Essa era a ordem. Então, na lei, os levitas eram sustentados pelos dízimos. É isso que está dizendo aqui no versículo 5. Olha o versículo 6 que diz: Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Glória a Deus. Melquisedeque recebe antes da lei. É isso que está escrito aqui no versículo 6. Ó, Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão tinha tomado na batalha e o abençoou. Abraão havia recebido já as promessas de Deus. Aqui nós vemos que o versículo 6, ele deixa claro que aquela genealogia de Melquisedeque não vem deles. A genealogia não vem de Levi, entende? Mas mesmo assim ele recebeu os dízimos de Abraão. Então Melquisedeque recebe antes da lei, antes de Moisés, antes do templo. É isso que está dizendo aqui no versículo 6 para nós. E o versículo 7 diz assim, ó: não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Olha só, ora, podemos dizer assim, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior.
Melquisedeque é superior. É isso que a palavra nos traz. Melquisedeque é superior a Abraão. Então, aqui, homens mortais os recebem. Olha o versículo 8 que diz: no caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. No sistema levítico, sacerdotes morrem. É isso que diz aqui para nós. É muito claro quando nós lemos que o versículo 9 completa dizendo assim, ó: portanto, quando Abrão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido, e por isso ainda estava no corpo do seu antepassado, Abraão, quando esse se encontrou com Melquisedeque. Olha só, Levi estava em Abraão quando deu o dízimo. Levi estava em Abraão quando deu o dízimo a Melquisedeque. Levi ainda não tinha nascido, mas foi representado por Abraão. Entende? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E aí há uma mudança de sacerdócio, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: a lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Nós vimos aqui, a partir do versículo 11, que traz para nós que a lei nunca salvou. Aqui diz: se a perfeição fosse pela lei, a lei nunca salvou e a lei nunca vai salvar. A salvação não vem pela lei. A lei apenas revela o pecado. A lei revela aquilo que está errado e que não pode ser feito. A lei revela que matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado. Mas quando você carrega o evangelho do Senhor em você, você já sabe. O seu coração te posiciona a fazer tudo aquilo que é certo. Mais tempo possível. Em tudo, o nosso coração se confronta no amor, no cuidado de sempre estar vivendo e fazendo tudo para agradar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então a lei nunca salvou e não vai salvar. A lei não salva. A lei revela o pecado, mostra o que é errado. As pessoas precisam aprender sobre isso. Aí o que aconteceu? O que fala no versículo 12 para nós? Que mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Não é mais um sistema. Não é mais sistema, é pessoa. Jesus não veio da tribo sacerdotal. A palavra de Deus diz, ele não veio de tribo sacerdotal. Ele veio de Judá. Nós sabemos disso. Ou seja, nada a ver com Levi. Não tem nada a ver. Jesus tem tudo a ver com a promessa e não com Levi, que trouxe as leis. Versículo
15 traz para nós outro sacerdote como Melquisedeque. Olha só o que diz. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o que a palavra de Deus nos traz, as Escrituras Sagradas revelam para nós. Tu és sacerdote eternamente. Jesus, Ele é o sacerdote para sempre, que vem ali na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus não assume cargo. Cargo é humano que tem. Jesus, Ele é sacerdote por natureza. É a natureza de Jesus, ser o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o sacerdote eterno, aquele que nos ensina, aquele que nos ama, está sempre nos ouvindo, caminhando do nosso lado. Ontem eu fiquei o dia todo com aquela lembrança, né, com aquele pensamento da palavra de ontem, que Jesus, Ele não diz vai, Ele diz vem. Vem, eu estou aqui, pode vir. É nisso que você precisa se segurar, se firmar. Jesus diz vem, vem a mim, vem, eu estou aqui. Ele não está falando vai e está ficando aqui, não, Ele está te chamando. Ele é o nosso sacerdote eterno, nosso Senhor, nosso Salvador. Olha o que diz o versículo 18. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. A lei é fraca e inútil para salvar. É isso que a palavra diz. A esperança agora é maior. Jesus veio, rasgou o véu do templo, nos deu acesso ao Santo dos Santos. É a coisa mais linda que nós vivemos hoje. Em qualquer tempo do seu dia, você pode entrar no Santo dos Santos, na presença do teu Pai, orar, clamar, chorar. Jesus fez isso por nós. A partir do versículo 20, traz para nós a nova e a melhor aliança. Uma nova aliança e a melhor, quando diz assim: além disso, há um juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Olha o versículo 22. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Jesus é a nossa garantia. Como não buscá-lo? Como ignorá-lo? Nós não podemos ignorar Jesus, nós já o conhecemos. Ignorar Jesus agora, nós estaremos fazendo de uma forma consciente. E isso não é bom? Jesus foi feito sacerdote por juramento de Deus. Deus jurou. E os outros eram sacerdotes por descendência. Entende a diferença? Deus jurou. As palavras do Senhor Deus, pois Deus disse, está escrito aqui no versículo 21, o Senhor jurou e não voltará atrás. A palavra de Deus está dizendo, Ele não mente, Ele jurou. Jurou a Jesus, né? Você será sacerdote para sempre. Aleluia.
Glória a Deus. E sendo sacerdote para sempre, a aliança mais segura que nós temos é o Senhor Jesus. É a nossa fonte inesgotável de amor, de esperança, de força, de vida. É a nossa fonte inesgotável de sabedoria. Amém? Olha o que diz o versículo 23. Há ainda outra diferença. Outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Entende o significado de que o dízimo só era recebido pelos sacerdotes que morrem? Porque Jesus não morre. Entende? Jesus não recebeu dízimo porque ele é o sacerdote eterno. A palavra de Deus traz isso aqui agora. Traz essa revelação para nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É muito claro que diz, havia muitos sacerdotes. Por quê? Porque todos morriam. Então o que morria precisava ser substituído. Precisava vir outro. Mas e Jesus? Jesus não. Glória a Deus. Jesus não. Olha o que diz o versículo 24. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso maior intercessor, é o nosso amigo. Jesus se levanta diante do tribunal por você. Quando você o busca, quando você pede ajuda, quando você clama por socorro, Jesus se levanta. Quando você abre o seu coração, quando você se entrega em verdade, porque tudo que nós geramos, Ele sabe. Ele sabe. Nada fica escondido do Senhor, nada. Jesus, então, é um sacerdote fixo, vamos dizer assim, sem sucessor. Não tem sucessor para Jesus. Ele não morreu. Então não tem substituto. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Por isso também Ele pode salvar perfeitamente, assim como diz a palavra do Senhor. A palavra-chave é perfeitamente. Olha o que diz o versículo 26. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. A palavra-chave é perfeitamente. Jesus nos salva perfeitamente. Glória a Deus. A salvação não é meia e nem temporária. A salvação, ela é completa, ela é perfeita. Por isso Deus pede tudo de nós. Por isso não tem como nós oferecermos metade ou só por um tempo. Nós temos que oferecer tudo para ter o tudo. Nós temos que oferecer tudo para Deus, para receber o tudo dele sobre nós e a salvação. Da mesma forma que a salvação é eterna, não tem como nós oferecermos só um tempo da nossa vida para o Senhor. É a vida toda. É o tempo todo enquanto nós vivermos aqui. Nós devemos ter uma vida dedicada ao Senhor, dedicada ao Pai. Em momentos de intimidade, de oração, de estudo da palavra, que é o alimento do seu espírito. Todas as vezes que você se alimentar de um alimento sólido para o seu corpo físico, que você se lembre que o seu espírito também precisa ser alimentado. Porque se você não alimenta o seu espírito, ele enfraquece e vira alvo fácil das presas. Quem são as presas? Os demônios. Amém? Obrigada, Jesus. Jesus é santo. É isso que diz no versículo 26.
Jesus é santo, inocente, Jesus é imaculado, sem pecado, separado dos pecadores. É muito claro o versículo 26 que nos traz que Jesus ele foi separado e elevado acima dos céus. O versículo 27 diz assim: Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Como isso é forte, como isso nos constrange. Isso me constrange profundamente. Dói no meu coração. Tamanho amor de Jesus por nós. E o que nós estamos fazendo por Ele, para Ele, para que o Evangelho continue sendo levado, crescente, que siga no avanço todos os dias. Jesus ofereceu-se uma única vez, é isso que a palavra diz. E não foi mais necessário sacrificar animais nenhum, porque Jesus levou toda a nossa culpa, nos lavou dos nossos pecados. O versículo 28 diz assim: A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Olha só, presta atenção. Eu vou grifar aqui na minha Bíblia. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. E é uma verdade aqui, porque homens são pecadores, homens são falhos, homens são vulneráveis, homens, ser humano, carrega emoções. Então, é claro quando diz que homens são imperfeitos, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e a palavra de Deus traz essa verdade. Continuando, diz assim: Mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O estudo de Hebreus hoje, como eu disse no começo, ele era altamente teológico, mas profundamente apresentado para nós na prática. É muito claro quando diz que Jesus veio depois da lei de Moisés, porque Deus o escolheu como seu filho para vir ao mundo. E Jesus é o sacerdote perfeito para todo sempre. Obrigada, Jesus. A lei, meus irmãos, ela constitui homens fracos. É tão verdade que nós vemos até hoje que muitas leis existem, mas elas muitas vezes não são aplicadas pelos homens como deveriam ser. A palavra de Deus nos traz isso desde aquele tempo, que a lei constitui homens fracos e a promessa constitui o Filho, Senhor Jesus, sumo sacerdote, que é perfeito. O que nós vemos aqui de conclusão? O sistema produz culpa e Cristo produz redenção. A lei traz a culpa e Jesus levou a nossa culpa naquela cruz. Então não ignore o que Jesus fez por você. Não rejeite o que Ele fez por você. Jesus levou toda a sua culpa. Não se maltrate. Não se permita carregar um peso que o Senhor Jesus levou para você naquela cruz. Isso são flechas do inimigo vindo em sua direção. Aprenda uma coisa: todas as vezes que você estiver com a mente perturbada com um sentimento de culpa, procura resolver o quanto antes, em nome de Jesus. Procura uma solução. Jesus levou todas as suas limitações na cruz. Então,
Que todo orgulho da sua vida caia, se quebre, que toda soberba desça ao chão. Repreenda em nome de Jesus. Se coloque em posição de humildade, reconhecendo quando for preciso você se expor em humildade. Peça perdão, libere perdão, mas não carregue uma culpa que você não precisa mais carregar. Não deixa o inimigo fazer isso com a sua mente, em nome de Jesus. Amém? Não permita que ele te maltrate dessa forma. Quando um pensamento me incomoda, eu entro em contato com a pessoa que está no meu pensamento para que as coisas sejam acertadas. E se foi da minha parte que algo ficou mal entendido, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho uma facilidade muito grande, pelo amor de Jesus, de me colocar em um lugar de vulnerabilidade e dizer: me perdoa, não era essa a minha intenção, mas se eu te ofendi, me perdoa. Me perdoa e eu peço de todo o coração diante de Deus. Tira as chaves da mão do diabo, tira a legalidade da mão de Satanás. Não deixa ele ficar enchendo a sua cabeça com coisas que não vêm do governo de Deus para você. Amém? Em nome de Jesus, comece a ter esse posicionamento. Não deixa a sua mente tomar um lugar de um espírito de loucura. Daqui a pouco você está pensando tanto que tem um espírito de loucura ali tomando a tua mente. Ela não para quieta, ela não para de falar, ela não silencia. Então, cuidado, vigia, ora, em nome de Jesus, tá bom? Muitas vezes os pensamentos, ele vem em um estado com tanta força por alguma brecha que você abre, que você começa a ficar sufocada por tantos pensamentos que estão acometidos na sua mente. Espírito de loucura, quer te deixar louco, louca. Aí é hora de parar, clamar ao Senhor e buscar se entender com quem precisa ser entendido o caso, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vimos hoje em Hebreus 7 que religião é sistema e Jesus é relacionamento. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, é com Ele que nós temos comunhão. Não viva de regras, meus irmãos. Não vivam de regras, vivam de comunhão com Jesus. Vivam de comunhão na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Nós vimos também que descanso não é falta de luta. É Cristo lutando por você. O Senhor Jesus é o nosso intercessor eterno. Então, quando nós descansamos no Senhor, é Ele quem luta por nós. É isso que é preciso que fique guardado em nós. Quando a palavra de Deus diz descanse no Senhor, descanse em mim, nós estamos dizendo: Jesus, eu confio que o Senhor está lutando essa luta por mim, porque o Senhor é o meu intercessor. Não existe um intermediário humano, é só Jesus, é só Ele. Ninguém chega mais perto de Deus que você e Deus. É para isso que Jesus morreu naquela cruz. Em Cristo todos nós temos acesso igual ao Santo dos Santos. A diferença é que uns buscam mais que os outros. Eu já ensinei em uma das aulas da noite de terça-feira o acesso ao Santo dos Santos. É preciso colocar isso em prática cada dia mais, cada vez mais. Vai orando e vai se
se vendo ali entrando no tabernáculo, na primeira porta, na segunda porta, até a terceira porta, acessando o Santo dos Santos, em humildade, em reverência, em fé, gerando amor e honra ao Senhor. Cristo vive para interceder por cada um de nós. A nossa salvação não está em risco se Cristo vive em nós. Se Cristo vive em você, a sua salvação não está em risco. Viva de forma que você deseja que o Evangelho, as pessoas leiam a Bíblia em você. Viva dessa forma, que as pessoas te olhem e vejam a Bíblia em você. Entende? Seja exemplo. Que não seja você a caminhar, mas Cristo a caminhar através da sua vida. Que não seja você a falar, mas Cristo a falar através de você. Lembre-se que toda a culpa Jesus já levou. É como Jesus dizendo: entregue à cruz o que a cruz já pagou. Já foi pago. O preço já foi pago. Guardem uma coisa no seu coração. A culpa não vem de Deus. A culpa vem da carne, do pecado. A culpa não vem do nosso Pai. Então, se Jesus morreu naquela cruz e levou toda a sua culpa, por que isso ainda é tão pesado para você? O que precisa? Você se perdoar? Você se desculpar? Você parar de se sentir culpado? Entrega tudo. Coloca teu joelho no chão. Levanta suas mãos aos céus. Em sinal de reverência, como um ato profético. Imagina que toda a sua culpa está sobre suas mãos e você levanta, entrega ao Senhor. Olha, eu te entrego, Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais isso. O Senhor Jesus levou toda a minha culpa, eu não aceito mais ser maltratado desse jeito pelo inimigo. Eu apresento ao Senhor os meus inimigos, para que o Senhor derrote cada um deles, pela autoridade do teu nome, Jesus. É isso que nós temos que fazer. É esse posicionamento que nós temos que buscar. Amém? É isso que Hebreus 7 nos ensina hoje. Esse conhecimento teológico na prática. É isso que nos traz. Nós não fomos salvos por ritual. Você não é salvo por ritual. Você é salvo por uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus. Jesus Cristo, que é o seu sacerdote eterno, o seu sacerdote que não envelhece, que não falha, o seu sacerdote que não perde a autoridade e nunca deixa de orar por você. Amém? A sua salvação vem por Ele, somente por Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque todos os dias o Senhor tem nos alimentado, tem trazido o teu amor sobre nós. Eu tenho certeza que o estudo que nós estamos fazendo, eu não me lembro qual foi o mês que nós começamos, mas foi a melhor decisão da minha vida, porque eu tenho me edificado muito também, todos os dias. O Senhor nos trata, a Bíblia é para todos. A Bíblia não é para acusar, a Bíblia é para nos transformar. E através da nossa transformação, pessoas desejar viver da paz que nós vivemos, beber da água que nós bebemos, conhecer o Jesus que nós conhecemos, ter a vida de paz que você consegue sentir, entende? Obrigada, meu Deus, por todo o entendimento e o conhecimento que o Senhor tem derramado sobre nós.
Foi a melhor decisão e muitas vidas têm sido transformadas. Sem pressa, buscando entendimento em cada parte. Quando você voltar a ler lá atrás, o ano que vem, né? Porque é um alimento constante. Então você vai se lembrar de cada parte que você recebeu como alimento. Entende? É como comer um alimento físico. Você come um alimento que você gosta muito, uma lasanha, todo mundo gosta de comer uma lasanha, né? E você grava aquele sabor. Quando você lê de novo a palavra, é como repetir o prato num outro tempo. Você vai pegar o prato, é o mesmo, mas por você já ter passado um tempo, pode ser que o sabor venha um pouco diferente, naquele momento pode ser que esteja ainda mais saboroso, ou você observa uma coisa diferente que você não observou da última vez. Assim é a palavra. Você vai ler a mesma palavra e ela vai te trabalhar de maneira diferente, porque o tempo vai ser diferente. A sua maturidade espiritual já vai ser outra. Entende? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Se o Senhor Deus jurou, não tem volta. Deus não é homem para que minta. Que cada dia mais nós possamos viver nas promessas e das promessas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu coloco diante do altar do Senhor a vida de cada um de vocês, que todos os dias vêm buscar a palavra e o alimento, que não desistem, que confiam no Senhor, que se colocam diante dele em espírito e em verdade. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que derrame sobre a sua vida mais fome, mais sede da palavra, da presença dele na sua vida, em nome de Jesus. Que cada dia mais você tenha olhos espirituais abertos para se dar conta do quão maravilhoso é estar na presença de Deus, de quão maravilhoso é viver de forma zelosa para agradar o teu Pai, para agradar ao Senhor Jesus, que é aquele que se levanta diante do trono para apresentar você ao Pai e dizer ao Pai: ela tem se esforçado, Ele está fazendo tudo certinho. Veja Jesus agindo assim por você. Veja Jesus se levantando diante do trono para apresentar você ao Pai, porque você está fazendo tudo como Jesus te ensinou. Se Ele vive em você, tudo que você faz é de uma maneira muito natural, não há esforço, porque quando nós deixamos Jesus agir em nós, através do Espírito Santo, tudo acontece de uma maneira muito natural. Não há esforço, não precisa de lei. O nosso coração não aceita fazer aquilo que é errado. Que a sua mente seja cativa à mente de Cristo. Se acontecer um julgamento, porque os seus olhos processam o que vê e a sua mente julga, arrependa-se, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você caiu na distração, em um círculo de fofoca, em nome de Jesus, se apresenta diante do Senhor e arrependa-se. Em nome de Jesus. Amém? Que por onde você caminhar, você carregue a essência de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso mesmo que a irmã escreveu. De maneira natural, sem esforço.
porque nós decidimos ter uma vida para agradar ao Pai. E quando nós vivemos uma vida para agradar ao nosso Pai, há zelo em tudo que nós fazemos. Amém? Obrigada, meu Deus. Vamos orar para agradecer por mais um momento na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo Teu amor, o Teu amor que nos constrange, nos chama para mais perto de Ti, nos traz a revelação do caminho que nós precisamos seguir, um caminho de amor, de zelo, em tudo dando graças ao Senhor, agradecendo as bênçãos que não têm fim que o Senhor derruba sobre a nossa vida. Obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos pela nossa saúde. Agradecemos ao Senhor porque todos os nossos órgãos funcionam perfeitamente. Agradecemos ao Senhor nessa hora porque nós temos todo o movimento do nosso corpo. Te louvamos, damos graças ao Senhor por isso. Porque nós estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, onde o Senhor tem derramado todo o conhecimento e entendimento da Tua palavra sobre nós. Obrigada, meu Deus, pela nossa família. Colocamos a nossa família diante do Senhor e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, protege a nossa família. Toca no coração de cada um deles, Senhor, que eles te busquem cada dia mais. Eu declaro, Senhor Deus, a Tua palavra sobre a família de cada um que está aqui agora e sobre a minha também. A Tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, tomamos posse dessa palavra. A nossa casa servirá ao Senhor todos os dias, por amor ao Senhor, por amor a Jesus. Espírito Santo, nos ajude. Ajude todo aquele que tem dificuldade de organizar todas as coisas para que a Sua presença reine no ambiente. Tirar todo o lixo, todo o acúmulo de coisas, tudo aquilo que é altar para demônios. Ajuda, Espírito Santo, que haja uma limpeza profunda na casa corpo e também na casa física, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, coloca sobre nós nessa hora uma nova armadura do Senhor. A armadura de Deus completa sobre nós. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que nós estamos protegidas. Estamos revestidas do Teu poder. Estamos prontos para o dia de hoje. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Nós Te amamos. Não abrimos mão de estar na Tua presença, meu Deus. Não abrimos mãos de dar glória, glória, glória ao Senhor. Te daremos glória, Senhor, até o último suspiro da nossa vida. É isso que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Esteja conosco, Pai, nesse dia. Nós queremos e precisamos da Tua presença a todo instante. É isso que eu oro, Pai, sobre a vida de cada um de nós, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. 9 horas, horas de glorificar o nome do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor Deus. Te louvamos, Te adoramos, porque o Senhor é o nosso maior e único amigo, intercessor, Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que bênção. Louvado seja Deus. Amém? Para quem não está entendendo nada, 9 horas é um dos portais espirituais de adoração, de oração, de louvor ao Senhor. E nesse ministério
eu ensinei às mulheres e também às mulheres aos seus esposos que nós devemos nos lembrar do Senhor a cada 3 horas. Então eu coloco o meu despertador a cada 3 horas, a partir das 6 da manhã, para eu sempre me lembrar dele, aonde eu estiver e o que eu estiver fazendo. Então você coloca o seu despertador às 6, às 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Amém? O meu relógio para às 9 horas da noite, porque meia-noite na maioria das vezes eu já estou descansando. E ali você passa o dia todo glorificando o nome do Senhor. Não tem como você esquecer, porque o seu despertador vai tocar e vai te lembrar. Então, o que você estiver fazendo, você vai dar graças a Deus. Está trabalhando, louve ao Senhor. Está dirigindo, louve ao Senhor. Glorifica o nome dEle. Está sentada tomando um café, glorifica o Senhor. Nós estamos aqui agora e nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, transbordante da presença do Senhor. Amém? Nós nos vemos na segunda-feira, tá bom? Amanhã eu vou ficar com a minha família. Vou tomar um café da manhã com eles logo pela manhã. Esse tempo pede, esse tempo para nós. É importante aprendermos, diante de tudo que nós estamos recebendo de alimento, entender que há um tempo para tudo na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia, um domingo abençoado para você, em nome de Jesus. Vá ao culto, tá bom? É importante estar na presença do Senhor, entre pessoas, é lá que o seu caráter é testado, é lá que o seu serviço no reino é colocado em prática. É onde você tem a oportunidade de transbordar tudo que você está recebendo através desse ministério, através do Senhor. Amém? Porque é o Senhor que está derramando sobre você. Ama a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.